Lucas tinha 22 anos quando sua vida deu uma guinada inesperada. Após a morte de sua mãe, ele se viu diante de uma escolha difícil: continuar vivendo sozinho no apartamento onde crescerá ou aceitar o convite do pai, Ricardo, para morar com ele e sua nova esposa, Marina. Apesar da dor da perda e do desconforto de se mudar para um novo lar, Lucas decidiu dar uma chance à proposta do pai. Afinal, ele não queria ficar preso ao passado, e talvez essa fosse uma oportunidade de reconstruir laços familiares. Ricardo, um homem de 45 anos, havia se casado novamente 2 anos antes. Marina, sua nova esposa, era uma mulher de 38 anos, charmosa, inteligente e com um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ela trabalhava como designer de interiores e tinha um jeito cativante de tornar os espaços aconchegantes e cheios de vida. Quando Lucas chegou à casa do pai, ele foi recebido por Marina com um abraço caloroso e um jantar especialmente preparado para ele. Apesar de sua resistência inicial, ele não pôde negar que se sentiu acolhido. A casa era diferente de tudo que Lucas conhecia. Enquanto o apartamento de sua mãe era simples e funcional, a casa de Ricardo e Marina era cheia de detalhes, cores vibrantes e um toque pessoal que refletia a personalidade de Marina. Havia quadros nas paredes, plantas espalhadas pelos cômodos e uma atmosfera que parecia convidar a conversa e a intimidade. Lucas se sentiu um pouco deslocado, mas ao mesmo tempo curioso sobre aquela nova dinâmica. Nos primeiros dias, Lucas manteve uma certa distância. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto, evitando interagir muito com Marina. No entanto, ela não desistiu de se aproximar. Sempre que podia, ela puxava a conversa, perguntava sobre seus gostos, seus planos para o futuro e até mesmo sobre sua mãe. Aos poucos, Lucas começou a se abrir, compartilhando histórias e memórias que há muito guardava para si. Marina, por sua vez, mostrou-se uma ótima ouvinte. Ela não tentou substituir a mãe de Lucas, mas ofereceu um ombro amigo e um espaço seguro para que ele expressasse seus sentimentos. Ela também tinha um jeito peculiar de cuidar das pessoas, sempre atenta às necessidades dos outros. Se Lucas chegava em casa tarde, ela deixava um prato de comida quente para ele. Se ele parecia cansado, ela sugeria um chá ou uma conversa descontraída para distraí-lo. Ricardo, embora ocupado com o trabalho, fazia questão de participar desses momentos. Ele se esforçava para reconectar com o filho, mas era Marina quem muitas vezes mediava essas interações, criando um ambiente harmonioso e acolhedor. Lucas começou a perceber que, aos poucos, aquela casa estava se tornando um lar para ele. No entanto, nem tudo era perfeito. Havia momentos em que Lucas se sentia invadido pela saudade da mãe e pela sensação de que estava traindo sua memória ao se aproximar de Marina. Ele se questionava se estava sendo justo consigo mesmo e com sua mãe ao permitir que outra mulher ocupasse um espaço tão importante em sua vida. Esses conflitos internos o deixavam confuso, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia negar o conforto que Marina trazia para sua vida. Com o passar das semanas, Lucas começou a se sentir mais à vontade na casa. Ele e Marina desenvolveram uma rotina agradável, compartilhando pequenos momentos do dia a dia, como cafés da manhã juntos ou noites de filmes na sala de estar. Aos poucos, ele foi percebendo que Marina não era apenas a nova esposa de seu pai, mas uma pessoa genuinamente bondosa e interessante, que estava disposta a fazer parte de sua vida de uma maneira significativa. E assim, sem que ele percebesse, Lucas começou a construir novos laços, tecendo uma relação que, embora diferente de tudo que ele já havia conhecido, trazia um senso de pertencimento e paz que ele não sentia há muito tempo. No entanto, ele ainda não podia imaginar que esses laços o levariam a um caminho repleto de emoções intensas e dilemas que desafariam tudo o que ele pensava saber sobre amor, família e lealdade. Com o passar dos meses, Lucas começou a se adaptar à nova rotina na casa do pai e de Marina. Aos poucos, aquele lugar que antes lhe parecia estranho e distante foi se transformando em um verdadeiro lar. Ele já não se sentia mais um visitante, mas parte integrante daquela família. No entanto, algo começou a mudar dentro dele, algo que ele não conseguia explicar nem controlar. Marina continuava a ser a mesma pessoa carinhosa e atenciosa que ele conhecera no início. Ela sempre tinha um sorriso nos lábios e uma palavra gentil para oferecer. Mas agora, Lucas começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela arrumava o cabelo de manhã, deixando alguns fios soltos que caíam sobre seu rosto. A maneira como ela se movia pela casa com uma graça natural que parecia encantar o ambiente ao seu redor. Até mesmo o som de sua risada suave e melodiosa ecoava na mente de Lucas muito depois que ela parava de rir. Ele tentou ignorar esses pensamentos, atribuindo-os à falta de uma figura feminina em sua vida desde a morte da mãe.
Mas quanto mais ele tentava se convencer de que era apenas isso, mais difícil se tornava negar a verdade que se escondia no fundo de seu coração. Lucas estava se apaixonando por Marina. A princípio, ele se sentiu envergonhado e confuso. Como poderia sentir algo assim por sua madrasta? Era errado, proibido, algo que ele nunca deveria permitir que acontecesse. Ele tentou se afastar, passando mais tempo fora de casa, encontrando desculpas para não participar das refeições em família ou das noites de filmes que costumavam compartilhar. No entanto, quanto mais ele tentava se distanciar, mais forte se tornava a atração que sentia por ela. Uma noite, após um dia particularmente longo e estressante no trabalho, Lucas chegou em casa exausto. Marina estava na cozinha, preparando uma xícara de chá. Ela olhou para ele com aqueles olhos cheios de preocupação e ofereceu-lhe uma xícara também. Ele aceitou, sentando-se à mesa enquanto ela terminava de preparar a bebida. Naquele momento, ele percebeu o quão confortável se sentia ao lado dela, como se não precisasse esconder nada. Você parece cansado, disse Marina, colocando a xícara de chá na frente dele. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Lucas hesitou. Ele queria desabafar, contar tudo o que estava sentindo, mas sabia que não poderia. Em vez disso, ele apenas sorriu e agradeceu pelo chá, dizendo que estava tudo bem. Marina não insistiu, mas continuou a olhar para ele com uma expressão de compreensão que fez seu coração acelerar. Naquela noite, enquanto estava deitado em sua cama, Lucas não conseguia parar de pensar em Marina. Ele se lembrava de cada detalhe daquela conversa, de como ela se inclinava levemente para frente enquanto falava, de como seus olhos brilhavam quando ela sorria. Ele sabia que estava se metendo em um território perigoso, mas não conseguia controlar os sentimentos que cresciam dentro dele. Dias depois, durante um fim de semana em que Ricardo teve que viajar a trabalho, Lucas e Marina acabaram passando mais tempo juntos. Eles cozinharam juntos, assistiram a um filme e até mesmo saíram para dar uma volta no parque. Foi durante esse passeio que Lucas percebeu o quão profunda era sua conexão com Marina. Eles conversavam sobre tudo, desde seus sonhos e aspirações até suas maiores inseguranças. Marina parecia entender Lucas de uma maneira que ninguém mais conseguia, e ele sentia que poderia contar qualquer coisa a ela. No entanto, essa proximidade só fez com que seus sentimentos se intensificassem. Ele começou a se pegar imaginando como seria abraçá-la, beijá-la, sentir o calor de seu corpo próximo ao dele. Esses pensamentos o encheram de culpa e confusão. Como poderia ele sentir algo assim por alguém que era tecnicamente sua madrasta? Ele sabia que esses sentimentos eram proibidos, mas não conseguia evitá-los. Uma tarde, enquanto Marina estava no jardim cuidando das plantas, Lucas a observou de longe. Ela estava vestindo um vestido leve que balançava suavemente com o vento, e o sol da tarde iluminava seu rosto de uma maneira que a fazia parecer quase etérea. Ele sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase o derrubou. Naquele momento, ele soube que não poderia continuar fingindo que não sentia nada. Mas o que ele faria a respeito? Como poderia lidar com esses sentimentos sem destruir a família que eles estavam tentando construir? Lucas sabia que estava em uma encruzilhada, e qualquer decisão que tomasse teria consequências profundas. Ele só não sabia se estava preparado para enfrentá-las. Os dias seguintes àquela tarde no jardim foram um turbilhão de emoções para Lucas. Ele se sentia dividido entre o que sabia ser certo e o que seu coração insistia em desejar. A cada momento que passava ao lado de Marina, a atração que sentia por ela só aumentava, e isso o deixava cada vez mais angustiado. Ele sabia que não poderia continuar assim, mas também não conseguia se afastar dela. Lucas começou a se isolar, passando mais tempo no quarto ou saindo de casa sem avisar. Ele inventava compromissos de trabalho, encontros com amigos, qualquer coisa que o mantivesse longe de Marina. No entanto, mesmo quando estava longe, ele não conseguia tirá-la da mente. Seus pensamentos eram invadidos por lembranças dela, o som de sua voz, o brilho de seus olhos, o perfume suave que ela usava. Era como se ela estivesse sempre presente, mesmo quando não estava. Marina, por sua vez, começou a perceber a mudança no comportamento de Lucas. Ela notou que ele estava mais distante, menos participativo nas refeições em família e menos disposto a conversar. Ela se preocupava com ele, mas não sabia como abordar o assunto. Ela tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando se estava tudo bem, mas Lucas sempre respondia com evasivas, dizendo que estava apenas cansado ou ocupado com o trabalho. Uma noite, após um jantar silencioso e um tanto quanto desconfortável, Marina decidiu que precisava falar com Lucas. Ela o encontrou na varanda dos fundos, olhando para o céu estrelado com um ar pensativo. "O Lucas, posso falar com você?" perguntou ela, aproximando-se dele com cuidado.
Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. Marina sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele sentisse sua presença. Eu sei que algo está te incomodando, começou ela com uma voz suave e carinhosa. E eu quero que você saiba que pode falar comigo sobre qualquer coisa. Eu estou aqui para te ouvir, seja o que for. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria desabafar, contar tudo o que estava sentindo, mas sabia que não poderia. Como ele poderia admitir que estava apaixonado por ela? Como ele poderia colocar em palavras algo que era tão proibido e ao mesmo tempo tão intenso? É complicado, ele finalmente respondeu, evitando o olhar dela. Eu não sei como lidar com algumas coisas. Marina colocou uma mão gentil sobre o braço dele, e o simples toque fez com que ele sentisse uma onda de calor percorrer seu corpo. Às vezes falar sobre o que nos incomoda pode ajudar. Ela disse com um sorriso encorajador. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Lucas olhou para ela e por um momento, ele quase cedeu ao impulso de contar a verdade. Mas então ele se lembrou de seu pai, de Ricardo, que confiava nele e em Marina. Ele se lembrou de como seria devastador para todos se ele revelasse seus sentimentos. Então, ele apenas balançou a cabeça, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Marina não insistiu, mas o olhar de preocupação em seus olhos permaneceu. Ela se levantou, dando-lhe um último sorriso antes de voltar para dentro de casa. Lucas ficou sozinho na varanda, sentindo-se mais confuso do que nunca. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou a lutar contra seus sentimentos. Ele tentou se convencer de que o que sentia por Marina era apenas uma fase, algo que passaria com o tempo. Mas quanto mais ele tentava se afastar, mais forte se tornava a atração que sentia por ela. Ele começou a se questionar se seria capaz de continuar vivendo assim, com esse segredo pesando em seu peito. Uma noite após uma discussão particularmente tensa com Ricardo sobre seu comportamento distante, Lucas decidiu que precisava de um tempo longe de casa. Ele pegou suas coisas e foi para o apartamento de um amigo, dizendo que precisava de um pouco de espaço. No entanto, mesmo longe de Marina, ele não conseguia parar de pensar nela. Ele sabia que não poderia continuar fugindo, mas também não sabia como enfrentar a realidade. Enquanto isso, Marina continuava a se preocupar com Lucas. Ela sentia que havia uma barreira entre eles, algo que ela não conseguia entender. Ela tentou conversar com Ricardo sobre o assunto, mas ele apenas disse que Lucas estava passando por um momento difícil e que precisava de espaço. Marina não estava convencida, mas decidiu respeitar a decisão de Lucas, esperando que ele voltasse quando estivesse pronto. No entanto, o tempo passou e Lucas continuou distante. Ele sabia que não poderia continuar assim, mas também não sabia como resolver a situação. Ele estava preso em um conflito interno, dividido entre o que sentia e o que sabia ser certo. E no fundo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a verdade, não importa o quão difícil fosse. Enquanto isso, Marina continuava a ser a mesma pessoa carinhosa e atenciosa que ele conhecera, mas agora cada gesto dela, cada sorriso, parecia carregar um significado mais profundo para Lucas. Ele sabia que não poderia continuar ignorando seus sentimentos, mas também não sabia como lidar com eles sem magoar as pessoas que amava. E assim, ele continuou preso em um ciclo de culpa, desejo e confusão, sem saber como seguir em frente. A tensão dentro de Lucas atingiu seu ápice. Ele não conseguia mais suportar o peso dos sentimentos que carregava. Cada dia que passava ao lado de Marina, mesmo com a distância que ele tentava impor, era uma tortura silenciosa. Ele sabia que não poderia continuar vivendo assim, com um segredo tão grande consumindo-o por dentro. A necessidade de ser honesto, de colocar para fora tudo o que sentia, tornou-se insuportável. Foi em uma tarde de sábado com o céu nublado e uma brisa suave balançando as árvores, que Lucas decidiu que precisava falar com Marina. Ele a convidou para um passeio no parque, um lugar tranquilo onde poderiam conversar longe de olhares curiosos e da possibilidade de serem interrompidos. Marina aceitou o convite, embora estivesse um pouco surpresa com a iniciativa repentina de Lucas. Caminharam lado a lado por alguns minutos em silêncio, enquanto Lucas tentava encontrar as palavras certas. Ele sentia o coração acelerado, as mãos suando, e uma sensação de vertigem que o fazia questionar se realmente deveria seguir em frente. Mas ele sabia que não havia mais volta. Ele precisava ser honesto, não apenas com Marina, mas consigo mesmo. Marina, ele começou parando em um banco sob uma árvore frondosa. Preciso te contar algo. Algo que eu tenho guardado há um tempo. Marina sentou-se ao lado dele, olhando-o com uma expressão de preocupação e curiosidade. Ela podia sentir a seriedade em sua voz, e isso a deixou um pouco apreensiva.
Claro, Lucas. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, ela respondeu, colocando uma mão gentil sobre o braço dele. Lucas respirou fundo, tentando se preparar para o que estava prestes a dizer. Ele sabia que uma vez que as palavras saíssem, não haveria como voltar atrás. Mas ele também sabia que não poderia continuar carregando aquilo sozinho. Eu tenho sentimentos por você, ele finalmente confessou, as palavras saindo em um sussurro quase imperceptível. Eu tentei ignorar, tentei me convencer de que era apenas uma fase, mas não consigo mais negar. Eu me apaixonei por você, Marina. Houve um silêncio pesado entre eles, enquanto Marina processava o que ele havia dito. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de surpresa, confusão e talvez um pouco de compreensão. Ela não esperava por aquilo, mas ao mesmo tempo, talvez já tivesse percebido alguns sinais que Lucas não conseguia esconder. Lucas, ela começou hesitante. Eu não sei o que dizer. Isso é inesperado. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que havia arriscado tudo ao confessar seus sentimentos, mas agora que as palavras estavam fora, ele se sentiu um pouco mais leve, mesmo que ainda estivesse ansioso pela reação dela. Eu sei que isso é errado. Ele continuou, sua voz tremendo um pouco. Eu sei que você é casada com meu pai, e eu nunca quis que isso acontecesse. Mas eu não consigo controlar o que sinto. Você se tornou tão importante para mim, Marina. E eu precisava ser honesto com você. Marina olhou para ele por um momento, seus olhos suaves e cheios de compaixão. Ela podia ver a dor e a confusão em seu rosto, e isso a comoveu profundamente. Ela sabia que ele estava lutando contra sentimentos que não deveria ter, e isso a deixou em um dilema. Lucas, eu não sei como responder a isso, ela admitiu, sua voz suave e cuidadosa. Eu nunca imaginei que você pudesse sentir algo assim por mim. E eu não quero magoar você, mas eu amo seu pai. Eu sou casada com ele, e isso é algo que eu levo muito a sério. Lucas baixou a cabeça, sentindo uma onda de vergonha e arrependimento. Ele sabia que havia colocado Marina em uma posição difícil, e isso o enchia de culpa. Eu sei, ele murmurou. E eu nunca quis colocar você nessa situação. Eu precisava ser honesto. Eu não conseguia mais guardar isso para mim. Marina suspirou, olhando para o horizonte enquanto tentava organizar seus pensamentos. Ela sabia que precisava ser cuidadosa com o que diria a seguir, pois suas palavras poderiam ter um impacto profundo em Lucas. Lucas, eu valorizo muito a nossa relação. Ela finalmente disse, voltando a olhar para ele. Você se tornou uma parte importante da minha vida e eu nunca quis que isso mudasse. Mas eu não posso corresponder aos seus sentimentos da maneira que você gostaria. Eu amo seu pai, e eu não quero fazer nada que possa magoá-lo ou destruir a nossa família. Lucas sentiu uma dor aguda no peito ao ouvir suas palavras, mas ele sabia que ela estava certa. Ele não esperava que ela correspondesse aos seus sentimentos, mas ainda assim, ouvir isso foi difícil. Eu entendo, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. E eu não quero causar problemas. Eu precisava ser honesto com você. Marina colocou uma mão gentil sobre a dele, oferecendo um conforto silencioso. Ela sabia que ele estava sofrendo, e isso a deixou triste. Lucas, eu não quero que você se sinta mal por isso, ela disse, com um tom de voz suave. Sentimentos são complicados e às vezes, eles nos surpreendem de maneiras que não esperamos. Mas o que importa é como lidamos com eles. E eu acho que juntos podemos encontrar uma maneira de superar isso. Lucas olhou para ela, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que não seria fácil. Ele teria que aprender a lidar com seus sentimentos de uma maneira que não prejudicasse a família que eles estavam tentando construir. Obrigado por me ouvir, ele finalmente disse, com um pequeno sorriso triste. Eu não sei como vamos lidar com isso, mas eu estou disposto a tentar. Marina sorriu de volta, apertando levemente sua mão antes de se levantar. Vamos dar um passo de cada vez, ela disse, oferecendo-lhe a mão para ajudá-lo a se levantar. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Eu estou aqui para você, não importa o que aconteça. Lucas segurou a mão dela, sentindo um pouco de esperança brotar em seu coração. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que, com Marina ao seu lado, ele poderia encontrar uma maneira de seguir em frente. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Após a conversa no parque, Lucas e Marina voltaram para casa em um silêncio contemplativo. A confissão de Lucas havia aberto uma porta que não poderia mais ser fechada, mas também trouxe um alívio inesperado. Ele sentia que finalmente havia sido honesto consigo mesmo e com Marina, mesmo que isso significasse enfrentar uma realidade difícil.
Agora, o desafio era encontrar uma maneira de seguir em frente sem destruir os laços que haviam construído. Nos dias que se seguiram, Lucas e Marina estabeleceram um novo equilíbrio em sua relação. Eles concordaram em manter uma distância emocional saudável, mas sem perder a conexão que os unia. Marina continuou a ser uma figura de apoio e carinho para Lucas, mas agora com um cuidado redobrado para não alimentar sentimentos que não poderiam ser correspondidos. Lucas, por sua vez, começou a canalizar suas energias para outras áreas de sua vida, focando em seu trabalho, hobbies e amizades. No entanto, nem tudo foi fácil. Havia momentos em que Lucas ainda se pegava olhando para Marina com um misto de admiração e desejo, e ele precisava se lembrar constantemente dos limites que haviam estabelecido. Havia noites em que ele se sentia sozinho e confuso, questionando se havia feito a coisa certa ao confessar seus sentimentos. Mas, sempre que isso acontecia, ele se lembrava das palavras de Marina: "Vamos dar um passo de cada vez." Marina, por sua vez, também enfrentava seus próprios desafios. Ela se preocupava com Lucas e queria garantir que ele estivesse bem, mas também sabia que precisava proteger seu relacionamento com Ricardo. Ela se esforçava para manter um equilíbrio delicado entre ser uma madrasta carinhosa e uma esposa dedicada. E embora fosse difícil, ela estava determinada a não deixar que a situação afetasse negativamente a família que eles estavam tentando construir. Uma noite, durante um jantar em família, Ricardo percebeu que algo estava diferente. Ele notou a maneira como Lucas e Marina interagiam, com uma certa cautela que não existia antes. Ele decidiu abordar o assunto com Marina mais tarde, quando estavam sozinhos. "Marina, você notou que o Lucas está um pouco diferente ultimamente?" perguntou Ricardo enquanto se preparavam para dormir. Marina hesitou por um momento, sabendo que precisava ser honesta com Ricardo, mas também consciente de que não poderia revelar tudo. "Ele está passando por um momento difícil," ela respondeu, escolhendo suas palavras com cuidado. "Ele está tentando lidar com algumas coisas, mas acredito que ele vai superar." Ricardo olhou para ela, percebendo que havia algo mais por trás de suas palavras, mas decidiu não pressionar. Ele confiava em Marina e sabia que se fosse algo sério, ela lhe contaria. "Espero que ele saiba que pode contar conosco," disse Ricardo, abraçando-a suavemente. "Ele é nosso filho, e estamos aqui para ele, não importa o que aconteça." Marina sentiu um peso em seu coração ao ouvir essas palavras. Ela sabia que Ricardo amava Lucas profundamente, e isso só aumentava sua determinação em proteger a família que haviam construído juntos. Enquanto isso, Lucas continuava a trabalhar em si mesmo. Ele começou a frequentar terapia, onde podia explorar seus sentimentos de uma maneira segura e construtiva. Ele também se aproximou mais de Ricardo, tentando reconstruir a relação que havia sido afetada por sua distância emocional. Aos poucos, ele começou a se sentir mais em paz consigo mesmo, entendendo que seus sentimentos por Marina, embora intensos, não definiam quem ele era. Uma tarde, enquanto Lucas e Marina estavam no jardim, ele decidiu falar com ela novamente. "Marina, eu queria te agradecer." Ele começou, olhando para ela com um sorriso sincero. "Por ter me ouvido, por ter sido paciente comigo. Eu sei que não foi fácil, mas eu realmente aprecio tudo que você fez por mim." Marina sorriu, sentindo um calor no coração ao ouvir suas palavras. "Lucas, você é uma parte importante da minha vida," ela respondeu, colocando uma mão gentil sobre o braço dele. "E eu sempre vou estar aqui para você, não importa o que aconteça." Lucas sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. Ele sabia que, embora seus sentimentos por Marina nunca pudessem ser correspondidos da maneira que ele desejava, ele ainda tinha um lugar especial em seu coração. E isso era mais do que ele poderia ter pedido. "Eu estou aprendendo a lidar com tudo isso," ele admitiu, olhando para o horizonte. "E eu acho que com o tempo vai ficar mais fácil." Marina concordou com um aceno de cabeça, sentindo um alívio ao ver que Lucas estava começando a encontrar seu caminho. "Você é mais forte do que pensa, Lucas," ela disse, com um sorriso encorajador. "E eu tenho certeza de que você vai encontrar a felicidade que merece." Lucas olhou para ela, sentindo uma gratidão profunda por tudo que ela havia feito por ele. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas também sabia que, com o apoio de Marina e de sua família, ele poderia superar qualquer coisa. E assim, Lucas e Marina seguiram em frente, cada um encontrando sua própria maneira de lidar com os sentimentos complexos que os uniam. Eles sabiam que o amor nem sempre segue o caminho que esperamos, mas também sabiam que no final, o que importa é como escolhemos lidar com ele. E para Lucas, isso significava aprender a amar Marina de uma maneira que não destruísse a família que eles haviam construído juntos.